Galera, se liga porque hoje tivemos o episódio 5 do anime de Gachakuta e tivemos algumas mudanças. Uma mudança bem considerável, mas que a gente pode sim conversar um pouco e identificar o porquê que ela foi adicionada. E uma mudança bem sutil, mas uma mudança bem sutil que, pra quem é mais atento, vai sim pegar os detalhes, tá? Muito interessante o capítulo, o episódio no geral, mostrou finalmente o Jabber, a primeira aparição dele. E já vamos engatilhar ali na primeira luta dele contra o Zanca. Então acompanha se você não tá acompanhando, porque agora o bicho vai pegar de verdade. Já tava muito bom e agora vai ficar melhor ainda. No mais, se você já acompanha Gachakuta, já está no mangá, chega no canal, se inscreve, curte e compartilha esse conteúdo porque me ajuda a continuar crescendo por aqui. Se liga na descrição, tem mangá em promoção, Discord para você ler os capítulos e muito mais. Galera, vamos para a primeira mudança do capítulo, que é uma mudança bem sutil, tá? Mas é uma mudança que faz sim toda a diferença. Quando o Urudo ele começa a conversar com o Gris, logo naquela festa lá que eles estão fazendo pro Urudo, o Gris ele cita o Folo, que o Urudo ele mandou bem, porque ele salvou o Foro. O Urudo tá bem chateado porque ele não conseguiu fazer nada e tudo mais, e certamente isso acaba incomodando o Urudo. E o Gris, no caso, vai dar uma moral ali pro Urudo e acaba citando o Folo. Só que no mangá, na tradução da Panini e até mesmo na tradução das scans, o Folo é citado como camarada que tá usando óculos, que tá usando um óculos de proteção. Isso é bem interessante, afinal de contas, talvez seja um detalhe que diferencia eles dos demais, né? Afinal de contas, o próprio Gris tem luvas. Só que não. No anime, neste episódio, o Gris, ele cita o Folo como o camarada das luvas, o auxiliar mais novo das luvas. Bem interessante isso, o auxiliar mais novo que estava usando luvas, só que a questão é que ele também está usando luvas, né, o Gris, né? E isso é bem importante, por quê? Porque logo quando o Folo ele acaba se tornando um Giver, e também nesse assunto, rola toda a conversa ali do Gris com o Urudo, explicando um pouco o desejo do Folo, né, de se tornar um Giver, de limpar as feras maculadas e tudo mais. No futuro isso acontece, o Folo acaba se tornando um Giver, ele tem um marretão muito irado, muito zica, só que o que chama atenção durante esse processo de transformação é o pós-momento que ele se transforma em Giver. Ele já tá ali finalizando a missão, já tá na base dos zeladores, já tá recebendo os cuidados e tudo mais, e durante esse período onde ele tá na enfermaria, ele conversa com o Corvus, que é o líder dos zeladores. E o Corvus, ele questiona o Folo sobre o fato dele usar luvas no momento que ele se transformou num Giver. E o Folo dá positivo, ele confirma. E isso deixa o líder dos zeladores extremamente intrigado. E isso é bem interessante, afinal de contas, se você parar pra pensar, não tem nenhum Giver de luva com exceção do Urudo. Ou tem? Bom, enfim, são detalhes pequenos, mas certamente isso chama atenção, porque você pode ver o Zanca, a Ryo, o Engine, esses camaradas eles não têm luva. Ou talvez seja bem específico ali para um utensílio que ele não usa ali nas mãos, né? Mas o Folo é um Giver que usa luvas e mudou no anime, né? No anime não foi o camarada de óculos que o Urudo salvou, foi o camarada de luvas que o Urudo salvou. E certamente pode ter sim algum segredo envolvido, não necessariamente nas luvas em si, tá? Mas talvez para o que de fato o Folo é, ou que raça que ele é, espécie, enfim, a gente não sabe, mas o Folo aparenta ter algo bem especial, e esse algo especial está sim ligado às luvas, beleza? Um detalhe bem sutil, vocês podem colocar outros detalhes, mas certamente são detalhes que têm a ver sim com a história. E falando em história, vamos para o principal detalhe, ou a principal mudança do episódio em relação ao mangá. É a aparição do Gobi, rapaziada. Aquele camarada que picha ali o momento ali onde eles estão comendo, ele picha a parede. Esse camarada, ele não aparece no mangá. Logo quando ele aparece no mangá, ele já aparece morto no mangá.
Isso é bem pesado, só que a mudança é importante porque nós temos alguns frames bem legais. O engine pede para ele não desenhar mais cocô, e isso é legal, porque quando ele aparece no mangá, o engine lembra dele e ele tá pichando um cocôzão na parede, aqueles emojis de cocô, tá ligado? Então ele tá pichando o emoji, então o engine fala sobre essa parada ligando a essa cena. Outro detalhe, o pincel preto que ele tá segurando, aquilo é um objeto vital, e é um objeto vital que vai dar meio que aos zeladores, alguns zeladores, uma vida extra. Isso é bem importante para a sobrevivência dos zeladores numa missão futura, que provavelmente vai ser abordada ainda na primeira temporada. E nós temos o Gobi sendo parte dos moradores da Cidade dos Grafites. E Cidade dos Grafites é essa que vai começar a contar um pouco a história do mundo, onde, de fato, eles começam a ligar as luvas do Urudo com os ancestrais, principalmente os primeiros usuários desse pincel. O primeiro usuário desse pincel tem total ligação com o ancestral do Urudo, que é o Canis Surebrek. Tanto que no episódio 89, eu acho, que chama Ancestralidade, onde nós começamos a ver os murais ali, a história sendo contada por parte dos conjuradores, que são os portadores do pincel, começa a ser contada as histórias e nós vemos o símbolo da luva do Urudo pintada nesse mural, logo no totem do primeiro conjurador, que tem, sei lá, séculos, talvez, de história. Muito interessante, né? E a Cidade dos Grafites em si é bem importante em dois momentos. O momento que vai acontecer agora na primeira temporada e lá na frente quando é contado um pouco a história do mundo, né? Ou pelo menos inicialmente o que de fato significa alguns símbolos e tudo mais. Isso é bem importante, rapaziada, porque esse pincel, primeiro que ele é meio que um objeto vital diferente. Afinal de contas, ele não precisa passar pelo processo de se tornar um objeto vital com os demais usuários. Ele é uma herança. O atual portador, que no caso é o Gobi, ele escolhe um sucessor para ele. E esse sucessor é chamado de Giver natural, que quando ele pega o pincel, ele já consegue usar o pincel de maneira máxima, logo no primeiro contato que ele tem. Você pode ver o Urudo. O Urudo, que não é segredo para ninguém, as luvas dele já foram usadas por outras pessoas ou por outra pessoa. Só que o Urudo, ele tem dificuldade para começar a entender um pouco o poder das luvas. A próxima pessoa que vai usar o pincel, ela não tem essa dificuldade. Ela já consegue usar o pincel com força máxima logo no primeiro contato com ele. Então, há essa diferença, existe essa mudança. Por isso que eu falo que o Urudo não é um Giver natural, mas a Renlin é uma Giver natural, que é a sucessora do Gobi, que apareceu no episódio. E é interessante que os olhos dele brilham. E no anime, quando os olhos brilham, significa estar usando um poder. Agora, vale pontuar, o Gobi, ele tá usando o poder para fazer aquela pichação. O que será que significa? Que tipo de proteção, que tipo de coisa o Gobi ele fez naquele desenho para talvez até mesmo proteger a base dos zeladores, né? E isso é algo interessante pra gente meio que começar a se questionar. O quão aqueles grafites, aqueles desenhos na base dos limpadores significa algum tipo de proteção, tá relacionado com os desenhos que o Gobi fez. E o Gobi, ele morreu porque ele é um camarada que ficava muito imerso nos desenhos, quando ele tava pichando, quando ele tava grafitando. E quando ele fazia isso, ele tirava a máscara, só que ele tirava a máscara inclusive em zonas poluídas. E foi por isso que ele acabou falecendo, por um descuido bobo, porque ele é simplesmente apaixonado por pinturas e ele ficava muito imerso nessas situações que acabou levando ele a óbito. Mas é uma diferença bem interessante, afinal de contas é um personagem que talvez no mangá ainda não ganhou destaque, mas que por conta dessa aparição pode acabar virando um personagem muito interessante. Vamos ver, né? Vamos ver se o Gobi acaba ganhando flashback aí mais pra frente, mas de onde ele vem, os grafites em si são muito importantes, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do episódio 5 e tamo de volta. Fui!